Boa noite a todas e todos. Temos um colega aqui presente. Boa noite às pessoas que estão nos ouvindo de forma virtual. Lembrando que este é um curso que nós abrimos vagas tanto para inscrições presenciais como de forma online, tendo em vista que a nossa finalidade é de alcançar toda a advocacia do Estado do Pará, e não apenas da capital, que teria disponibilidade de estar aqui presente. Então, a gente quer alcançar as nossas colegas advogadas, os nossos colegas advogados e o público em geral, que tem interesse nessa capacitação e informação política para mulheres. A ideia desse curso, ela não nasce da noite para o dia. A ideia desse curso advém desde a confecção do nosso plano de gestão da atual diretoria da OAB Pará, lá no segundo semestre de 2021, quando uma parte significativa do nosso plano de gestão está associado à Comissão da Mulher Advogada. E, nesse plano de gestão, nós temos ações institucionais de formação política para mulheres. A OAB, pela primeira vez, em âmbito nacional, e não foi diferente aqui no nosso estado do Pará, realizou uma eleição onde nós reconhecemos a paridade e que, obrigatoriamente, por uma determinação do Conselho Federal, metade dos cargos de gestão da OAB devem ser preenchidos por mulheres advogadas. A paridade, a tão falada paridade. A questão é que a paridade ela não pode apenas ficar com esse viés de uma determinação formal. Ela precisa, sim, ter um viés substancial. Não adianta nós termos um plenário com metade das colegas advogadas e metade dos colegas advogados, se as nossas colegas não tiverem espaço, não tiverem fala e não tiverem vontade de falar, de se manifestar. Então, esse curso foi pensado principalmente para garantir, para efetivar essa paridade concreta, substancial. Até mesmo porque, muitas das vezes, é difícil nós convencermos uma colega advogada a vir trabalhar no sistema OAB. Antes de mais nada, nós pensamos em trocentas demandas da nossa profissão, dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa família, todas as demandas que uma mulher, como uma mulher, e não só uma advogada, nós temos. E nós refletimos na dificuldade que nós vamos ter de aderir mais um compromisso, mais uma responsabilidade. Então, trazer uma mulher para dentro do sistema OAB já perpassa por essa dificuldade. E quando ela chega dentro do sistema OAB, a gente tem outras dificuldades, que é a falta de formação política que nós tivemos na nossa educação enquanto mulher. E que isso não é culpa da OAB, isso não é culpa do pai, isso não é culpa da mãe, de ninguém. Isso é uma conjuntura histórica que sempre tivemos no nosso país. Então, achamos todos nós, porque esse projeto ele é resultado de um plano de gestão, ele é resultado de uma aprovação pela atual diretoria, onde nós temos colegas advogados, de que temos uma responsabilidade em garantir na OAB Pará a efetividade de uma paridade, a efetividade da participação feminina, a efetividade da formação política, aquelas que ainda não tenham. Muitas podem ser que tenham, mas historicamente o que se demonstra é que nós não temos esta formação política. Então, aquelas que já têm vão aqui nos enriquecer com as suas falas, com os debates. As que não têm vão poder se capacitar, como é o meu caso, que estou aqui inscrita no curso como aluna. Coincidentemente, estou aqui falando na abertura pelo cargo que nesse momento estou exercendo, mas quero sim conhecer técnica e cientificamente a política, a história da política para nós mulheres. E também quero registrar uma grande preocupação ao formatar este curso, que em várias reuniões com a doutora Gabriele, com as demais integrantes da CMA, eu sempre registrava a elas, professora Alice, que falar de paridade, falar de participação da mulher na advocacia, não é apenas falar de quinto constitucional, que infelizmente neste ano em que nós estamos tendo eleição a quinto constitucional do Brasil todo, isso parece que virou a única pauta.
Isso me preocupa muito, porque parece que há um esvaziamento do movimento. Paridade é muito mais do que isso. E quando as pessoas se utilizam isso em rede social e ainda são candidatas ao quinto constitucional, isso se torna ainda mais constrangedor a nós mulheres, porque parece que a gente só defende paridade para se dar bem, para ter lugar, para ter vaga. E não a gente quer uma paridade porque nós somos tão competentes e tão capazes tecnicamente, ou muitas das vezes muito mais capazes tecnicamente do que os homens. A discussão não pode ser por esse nível tão baixo. A gente eleva a discussão porque nós temos capacidade, nós temos formação técnica e nós temos que debater questão de paridade, questão de participação, de política de gênero, de forma científica, de forma efetiva e concreta, sem achismos, como infelizmente a gente vê muitas pessoas falando de forma tão irresponsável. E outra, o pensamento desse curso também foi ocupar o nosso espaço de fala, tendo em vista que toda vez que nós não temos esse espaço, não falamos, não registrando nossas ideias, nossos debates, nossas discussões, muitas das vezes nós perdemos o nosso espaço. E se a gente está querendo conquistar o nosso espaço, já conquistamos numericamente por uma determinação de paridade, mas nós temos que conquistar nos espaços de fala, nas nossas opiniões, na demonstração das nossas ideias. E essa é a oportunidade da gente falar ainda mais dessas pautas. E também de fazer um network, de estreitar laços. E já adianto a vocês que a próxima investida, a próxima ação da CMA é um trabalho de garantir mercado de trabalho à advogada paraense, onde nós indiquemos outras colegas, outras mulheres para serem contratadas, onde nós nos dermos as mãos para nos auxiliar profissionalmente, o que já é muito comum nas relações entre os advogados, e que nós também precisamos despertar para essas questões de mercado de trabalho da mulher advogada. Vou encerrar minha fala, que nós queremos ouvir a querida professora Alice, que mais uma vez eu quero agradecer aqui em público pela sua disponibilidade e gentileza nas oportunidades que eu tive contato com a professora Alice. Já tínhamos feito lives durante a pandemia, a primeira vez que eu a conheço pessoalmente, mas sempre com uma delicadeza incrível, com uma disponibilidade maravilhosa dessa mulher que é uma fera e uma grande inspiradora de todas nós. É uma grande honra a gente receber a senhora na nossa casa. Muito obrigada mesmo, que a senhora é um exemplo para todas nós. E eu encerro a minha fala colocando à disposição não só a vice-presidência, como toda a nossa diretoria desta casa, porque nós já passamos aí 6, 7 meses de gestão, ainda temos mais 2 anos e meio, e saibam que essa casa é também das advogadas, e nós vamos sempre estar promovendo os eventos, levantando as bandeiras, suscitando as falas, os debates, as discussões em prol da paridade, em prol da política de gênero e de todas as questões atinentes a nós, mulheres advogadas. Vocês têm não só uma parceira, Luciana, mas uma diretoria parceira de todas nós. Contem conosco e que nós nos formemos, nos capacitemos, nos demos as mãos e que brilhemos muitas, todas nós juntas, porque no céu cabem muitas estrelas. Obrigada. Estávamos aguardando a doutora Cristiane Damasceno, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, que entrou, mas caiu. Se ela adentrar posteriormente, a gente passa a palavra para ela fazer uma fala, tá ok? Boa noite, colegas. Gostaria de reiterar a fala da doutora Luciana, a fala da diretoria da instituição, dizer que é muito importante para nós estarmos lançando esse curso e principalmente fazendo a aula magna de abertura com a presença da professora Alice. Muito nos honra a presença dela e poder ouvi-la, poder entender através das suas palavras aqui presencialmente todo o seu conhecimento e entender melhor essas questões de gênero e estruturais que afetam a nossa participação na política, né, nossa inserção nessa seara que é tão importante, uma vez que nós precisamos estar nesses espaços de poder para pensar políticas efetivas voltadas às mulheres, que sejam políticas com perspectiva de gênero, pois nós não podemos nos afastar disso.
uma vez que essas questões nos atravessam enquanto mulheres. Nós sabemos a carga que o machismo, o sexismo, a misoginia significam para nós, inclusive também no nosso exercício profissional. Então, como a doutora Luciana já colocou, o objetivo é discutir essa participação de mulheres na política e que nós todas saiamos daqui qualificadas. Tem uma estudiosa da área que diz que não gosta de falar em capacitar, porque as mulheres já são capacitadas. Muitas vezes o que a gente precisa realmente de treinamento das nossas habilidades para poder exercê-las no espaço público que é tão hostil para nós. Quero agradecer a presença de todas vocês, dos colegas que estão online, agradecer a presença das nossas conselheiras que estão aqui, agradecer a presença da professora Juliana, que vai nos dar uma aula em breve, da Natasha Vasconcelos também, e deixar vocês com a professora Alice, que nós não podemos estar em mãos melhores. A professora Andresa Smith também, diretora da ESA, que está online com a gente. Muito obrigada. Então, fiquem com a fala... entrou? Então, a doutora Cristiane Damasceno, para quem não conhece, atualmente é a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, está conosco aqui para fazer uma breve fala. Doutora Cristiane, a palavra está com você. Boa noite já a todas e a todos. Eu estou sem óculos, gente, então eu não estou enxergando. Eu estou no Amazonas agora e eu vim para cá, esqueci meus óculos em casa, então, assim, de longe eu não estou enxergando ninguém. Mas eu quero cumprimentar a nossa co-presidente, Luciana, que me convidou para poder fazer essa breve fala nesse evento, que vai tratar para nós de um tema muito importante. Cumprimentar a Alice também, que eu sei que está aqui comigo e vai ser a pessoa que vai palestrar com a propriedade, que é bem dela tratar do assunto. A Gabriele, que é a nossa presidente da Comissão Estadual e da Mulher Advogada. Quero cumprimentar a todas, então, e dizer a vocês o seguinte, que nós estamos vivendo um tempo diferente. Eu costumo dizer, e eu tive num evento em São Paulo, Alice, que uma colega falou uma coisa muito bacana e eu comecei a incorporar nos meus discursos. Nós não vivemos só de dores, nós também vivemos de sabores. É óbvio que a nossa luta para nos colocar dentro dos espaços é uma luta que vem sendo construída muito antes que nós, né? Lá com Mirtes de Campos, por exemplo, que é uma pessoa que nos une, que era advogada, levou 7 anos para poder entrar na advocacia de fato, precisou da autorização do pai, da mãe, de Esperança Garcia, que foi a primeira advogada preta. Muitas daquelas, muito antes que nós, elas vieram trilhando esse caminho para que nós pudéssemos sentar e chegarmos até aqui. Mas eu costumo dizer também que o caminho ele foi aberto e hoje nós estamos conseguindo sedimentar determinadas demandas já, né? Então, esse ano nós começamos aí, Alice, um ano trazendo a pauta do assédio, que era uma pauta que nos incomodava muito. Vejam vocês que depois do dia 14 de março, que nós lançamos no Conselho Federal, e hoje estou aqui na minha 22ª seccional, lançando a campanha Advocacia Sem Assédio. Os casos de assédio passaram a ser notórios na mídia, não sei se vocês observaram, o caso da Caixa, por exemplo, o caso do juiz de TRT lá de São Paulo, né, que aparentemente também assediou, para poder dizer a vocês que o Conselho Federal vai pedir habilitação nos autos, porque nós temos colegas advogadas que aparentemente foram vítimas dessa situação. E, por um lado, isso é muito ruim, porque é óbvio que as pessoas estão sofrendo por conta disso. Mas, por outro, eu vejo um lado muito bom, porque a nossa instituição ela só falar desse assunto e passou a ser a voz das mulheres para isso. Então, para vocês terem uma ideia, eu recebo praticamente diariamente demandas que tratem sobre essa pauta. E que isso é positivo, porque hoje nós estamos podendo falar, temos um canal de denúncia para isso. Mas sabemos que a violência, e essa violência do assédio é uma violência inicial e pequena, se comparada com o feminicídio, por exemplo, ela muitas vezes é a ponta do iceberg, né? Por outro lado, a gente vê que em todos os espaços nós temos sofrido, sim, algum tipo de retaliação e violência. Vídeo que o médico fez com aquela paciente no Rio de Janeiro, que não é o primeiro caso, nós já temos um caso mais antigo, né? A violência política que as mulheres têm sofrido na política, isso tem nos tirado da concorrência, sim, porque não é fácil estarmos dentro desses ambientes e sermos violentadas a todo momento. Vejam vocês que dia 9 de agosto lançamos
uma campanha de combate a todas as formas de violência contra a mulher, e esse mês de agosto a nossa temática é a violência política. Estamos criando um curso para poder tratar sobre isso, que vai ser veiculado agora no mês de setembro, com curso de peticionamento também, porque no grupo de trabalho que eu estou hoje do TSE, as procuradoras elas têm dito muito que as petições elas não têm chegado instruídas da maneira correta, a ponto de punir as pessoas pela violência política prevista na lei. Então, nós vamos criar um curso para poder, né, ensinar e falar um pouco mais sobre isso com a advocacia. E nos meses seguintes, nós vamos continuar aí tratando das outras formas de violência, como a violência obstétrica, a violência institucional, a violência doméstica e familiar. No mês de novembro, vamos aderir ao projeto da ministra Carmen e vamos trabalhar com o projeto Pais em Casa no Brasil inteiro. Então, vejam só, quando eu falei para vocês que a gente não fala só de dores, mas de sabores, nós temos uma instituição se movimentando, sim, mas todo o processo de construção, ele demanda um tempo e demanda também que todos os soldados estejam nas trincheiras. Então, eu tenho sentido muita falta de que as mulheres elas possam estar nas trincheiras conosco. Não basta só a Gabriele, a Alice, a Luciana. É preciso, sim, que você que está me escutando agora entenda que você precisa ajudar as mulheres que estão do seu lado. Quando eu falo ajudar as mulheres que estão do seu lado, gente, é ajudar com tudo. Muitas vezes é com recurso financeiro para ela arrumar um emprego. Muitas vezes é ajudar com apoio dentro de casa para ficar com as crianças, para ela poder fazer um curso. Muitas vezes é ajudar ela no processo de reconstrução de vida, de uma violência que ela viveu. Então, nós também não podemos estar terceirizando e colocando a culpa só no Estado por ele não estar agindo. Você sabe que o Brasil é o país que tem a terceira melhor legislação nessa área de violência doméstica contra a mulher. Países como Portugal, por exemplo, nós temos uma colega lá hoje sofrendo esse tipo de violência, que está sendo acompanhada por uma advogada portuguesa lá. E assim, a lentidão das coisas serem concedidas é uma coisa absurda. É muito diferente do que acontece aqui no Brasil, que em uma hora você já tem uma decisão de medida protetiva. Então, às vezes a gente pensa que nós estamos no caos total, porque somos o 5º país que mais se pratica violência contra as mulheres, mas mesmo os países mais desenvolvidos, eles não têm um aparato como o nosso. E eu vejo que nós precisamos, todas nós, estarmos no front, né? Viemos de uma esfera privada, estamos dentro de uma esfera pública, e talvez o nosso processo de socialização ele seja um pouco diferente dos homens, mas nós temos que aprender a nos apoiar. Quando a Luciana chega na vice-presidência de uma seccional como o Pará, todas nós estamos chegando junto com ela também. Quando a Gabriele chega na presidência da comissão estadual, todas nós estamos chegando junto com ela também. E nós precisamos ser o apoio uma das outras. Pergunto para vocês essa noite, quantas de vocês empregam mulheres? Eu tenho feito essa pergunta, a Luciana bem sabe que me acompanha em vários eventos, porque assim, às vezes a gente vai e exige demais dos outros, mas eu quero saber o que nós estamos podendo fazer pelas outras que estão ao nosso redor. Quantas candidaturas femininas você está apoiando? Quer seja com um trabalho voluntário, com uma ajuda nas redes sociais, quer seja com dinheiro. Porque se a gente quer mudar o mundo que está ao nosso redor, nós temos que começar por nós mesmas. Nós mesmas temos que fazer a diferença para essas mulheres que estão ao nosso redor. Saibam vocês que eu, quando assumi essa posição na Comissão da Mulher Advogada, estou 80% do tempo dedicada para isso, diminuir 40% do meu rendimento no escritório, porque hoje eu tive que contratar mais mulheres para poder trabalhar e para poder andar pelo país, né, fazendo esse trabalho que muitas de vocês têm presenciado. E eu sei que isso é um investimento de tempo. Sabe para quem? Para minha sobrinha Ana Beatriz, que tem 7 anos de idade. Eu tenho, Luciana, falado muito dela, porque ela é uma pessoa que me motiva muito a ter forças para poder estar aqui. Vocês sabem que a Ana, esses dias, fez um motim lá no meu condomínio, porque algumas áreas do condomínio ainda estavam fechadas. E ela veio e foi bater na minha porta junto com os meninos lá do condomínio, dizendo assim, a minha tia Cristiane, ela foi presidente dos advogados, ela vai ajudar a resolver o problema. Veja que o paradigma de uma criança de 7 anos está mudando. É isso que eu quero ensinar para vocês. Vocês têm que ser fonte de inspiração para as meninas que vêm depois de nós. Não é a Moana, não é a Frozen, não é a Cinderela ou a Branca de Neve, é a Ana, é a Maria, é a Alice, é a Luciana. São vocês que estão me ouvindo, que vão conseguir mudar o mundo ao redor de vocês. E para isso, minhas amigas, nós precisamos estar, sim, todas nós juntas, nas trincheiras juntas. A Cristiane, ela anda 1 quilômetro sozinha, mas junto com todas vocês, a gente anda 10 quilômetros juntos. Então, eu quero motivar vocês a lidarem, obviamente, com essas mazelas que nós vivemos, que não são
poucas, todos os dias somos surpreendidas com o tipo de violência que é praticada contra nós, mas também lembrem-se que nós precisamos ter coragem para poder estar nos lugares, para podermos falar, representarmos umas às outras e lutarmos por aquilo que para nós é importante. Obrigada, viu, presidente Luciana, pela oportunidade, e eu espero, tão logo que possível, estar aí em Belém, que é uma cidade que eu amo demais, pessoalmente. Muito obrigada, presidente Cristiane. Uma grande satisfação tornar a ouvir. Chegará essa oportunidade, nós vamos receber com muito carinho aqui em Belém do Pará. Um beijo grande, obrigada pela disponibilidade de dar essa fala aqui nesse evento. Boa noite. Boa noite, beijo, gente. Bom, tivemos uma fala aí potente da co-presidente Luciana, da Gabriele, tivemos também a fala da Cristiane, e que bom, né, que temos mulheres que a gente possa se inspirar. E lembrando dessa história que ela conta da sobrinha, que eu já tinha ouvido outras vezes, me lembrei de uma pesquisa que foi feita com meninas brasileiras a partir de 6 anos de idade. E essa pesquisa que foi feita no Brasil vai mostrar que meninas brasileiras, a partir de 6 anos de idade, um percentual de 40%, se sente menos inteligente que os meninos e desistem de fazer atividades. E aí a gente já começa botando uma discussão aqui, que eu acho que é importante, para a gente pensar exatamente isso. O que faz com que essa menina, com 6 anos de idade, se sinta menos inteligente que os meninos e desista de fazer atividades? Então, pensem nisso. Que história de vida tem essa menina? Aonde que ela foi, se não pelas mãos que nós as levamos? Que lugares que ela frequentou, se não os lugares que nós frequentamos, que nós levamos ela a frequentar. E, portanto, o que está acontecendo nesses lugares que nós estamos frequentando com essas meninas, para que elas leiam a estrutura que está ali, as convivências, as relações, as falas, as movimentações, e tenha essa percepção de si mesma como sendo menos, como sendo insuficiente, como não sendo completa. Então, essa é uma questão que eu acho importante, porque a história dessa menina de 6 anos, quando ela vai se tornar jovem, quando ela vai se tornar adolescente, quando ela se torna adulta, não muda muito, ela continua com essa visão. E essa visão tem a ver exatamente com a forma como nós, sociedade, e aí eu falo homens e mulheres, né, a sociedade completa, pensa em relação às mulheres. E a gente pode... E a doutora Cristiane falou de tantas coisas que a gente pode fazer, e uma das coisas que eu já queria fazer uma provocação aqui é a gente tomar cuidado com a linguagem. Então, a linguagem, ela captura. A linguagem, ela pode ser, sim, tanto um momento de você conseguir se libertar, né, de você conseguir efetivamente dar um passo para frente, quanto ela pode ser uma linguagem que te aprisiona. Então, se eu perguntar aqui, né, e perguntar para vocês, começamos hoje a campanha eleitoral. Vocês já escolheram quem vocês vão escolher para presidente? Vocês já escolheram quem vão escolher para governador, para deputado federal, para deputado estadual? Perceba que é tudo no masculino. Aí, quando a gente escuta a mídia, né, e eu vejo a televisão, raramente, mas gosto de sempre dar aquela zapeada para ver os noticiários de um, de outro, para ver como é que as coisas estão acontecendo, sempre assim, como é que está o número de candidatos a deputado federal? São 5.000, não sei quantos deputados. Para estadual, sempre no masculino. E aí a gente vai observar, e eu me lembro que eu tive uma experiência com uma criança de 3 anos de idade, e estava o pai e a mãe dela no local, na sala, e tinha também um tio dessa criança, uma menina de 3 anos de idade. Aí alguém pergunta para a menina de 3 anos de idade assim, fulana, quem são seus pais? A menina, com 3 anos de idade, olhou para um lado, olhou para o outro, e estava ali o pai e a mãe dela. Ela não conseguiu responder. Por quê? Para a menina de 3 anos de idade, pai é masculino. Ela não tem 2 pais, ela tem um pai e uma mãe. E ela olhou, inclusive, para o tio, que era irmão do pai dela. E ela ficou muito confusa. Então, com isso, a gente já observa o quanto que a gente vai, pela linguagem, capturando uma ideia exatamente de que existe uma universalidade. E essa universalidade é masculina, é branca,
tem posses, é heterossexual, então, toda uma característica. E quando a gente pensa, né, exatamente nessa ideia do que significa a linguagem, agora, recentemente, vocês observaram uma lei nova que vai alterar o código, que até então era chamado estatuto, código não, o estatuto era chamado Estatuto do Idoso, né, e foi alterado agora para Estatuto da Pessoa Idosa. E eu vi críticas em grupos de WhatsApp, que eu tenho mais de 50 grupos de WhatsApp, eu não sei como é que consigo sobreviver, cada vez que eu abro aqui tem 999 mensagens, porque não cabe mais de 3 números, né? E é uma loucura, eu fiquei agora um tempo desligada por conta da vinda para cá, quando eu liguei o meu celular, o WhatsApp, não parava mais aquele negócio. Mas, enfim, olhando os grupos de WhatsApp, muita gente diz, que absurdo, perdendo tempo, alterando a lei, né, o Estatuto do Idoso para colocar a pessoa idosa, para que isso? Tem tanta gente passando fome, né? E as críticas enormes em relação a isso. E o que eu queria colocar nesse primeiro momento é exatamente essa questão de você se sentir incluída. Né? Nós, mulheres, em determinados momentos, nós parecemos que nós estamos usurpando lugares. A gente vem aqui para esse espaço que se chama Ordem dos Advogados do Brasil, certo? Nós tivemos até recentemente as conferências nacionais do advogado. Conseguimos, através da Comissão da Mulher Advogada, a alteração do nome para que seja da advocacia, né? Isso recentemente. A última que nós tivemos foi em São Paulo, daí já era da advocacia, mas a anterior, que foi no Rio de Janeiro, foi do advogado, né? Conferência Nacional dos Advogados. E assim a gente vai encontrando, então, um primeiro momento de conversa exatamente nesse sentido. E eu queria dizer que essa ideia da universalização e a gente chamar o masculino, entendendo que as mulheres também estão contempladas, fez com que nós perdêssemos a oportunidade, nós agora como Brasil, como país, e eu vou contar uma história de 1890, não se assustem, eu não vou vir de ano em ano, não, tá? Senão a gente vai sair daqui meia-noite, mas eu vou contar uma história de 1890. 1890, nós tivemos exatamente a Constituinte da Constituição de 1891. E na Constituinte se discutiu sobre a possibilidade do sufrágio universal e a contemplação dos direitos políticos das mulheres. E essa discussão tomou um fôlego muito grande e se decidiu, então, colocar dentro da seção que tratava dos direitos políticos a palavra cidadão. Então, dizia-se, né, que o cidadão tinha direito ao voto. Muito bem, quando entra em vigor a nossa Constituição, 1891, e na primeira oportunidade que teve de eleições, algumas mulheres, né, principalmente advogadas, quer dizer, nem advogadas ainda estavam se formando em direito. Nós tivemos um levante em vários lugares. Em São Paulo, o mais importante foi no Rio Grande do Norte, né, foi o mais importante levante que a gente teve, de mulheres, então, que com base no que estava escrito na Constituição, que dizia cidadão, e a Constituição brasileira de 1891 falava cidadão na seção que tratava dos direitos políticos e também falava cidadão em outras seções que diziam respeito a outras coisas. E em todas as seções que diziam respeito a outras coisas, a palavra cidadão era entendida como sendo homem e mulher, porque não se tirava o direito em outras seções. Mas a discussão foi se naquela seção, que era a seção política, a palavra cidadão estava ou não incluindo as mulheres. Algumas mulheres interpretaram que sim e fizeram, então, o pedido de alistamento eleitoral, porque naquela época você tinha que fazer o alistamento e provar determinados requisitos. Hoje não, você tira o título de eleitor, inclusive você pode ser analfabeto e pode tirar o seu título de eleitor. Naquela época você tinha que ter posse, tinha que ter uma série de requisitos. Um juiz analisaria e daria um parecer favorável ou contrário àquele alistamento eleitoral. E mulheres no Brasil inteiro fizeram um alistamento eleitoral. Uma delas era uma estudante do Largo de São Francisco, e ela então faz o alistamento, tem a negativa do seu pedido. Ela, então, faz um recurso e ela escreve um livro com base exatamente em toda a história que ela vivenciou. Então, é bem interessante essa referência. E outras mulheres no Rio Grande do Norte, que aí no Rio Grande do Norte nós tivemos uma situação diferenciada, porque foi elaborada uma legislação estadual.
que permitia o direito político das mulheres. E aí as mulheres votaram no Rio Grande do Norte. Antes, então, só lembrando, né, que o nosso Código Eleitoral, que dá o direito político à mulher, é de 1932, então as mulheres no Rio Grande do Norte puderam votar por conta de uma lei estadual, porém, as mulheres que tiveram alistamento eleitoral e que votaram, houve um recurso para o então Tribunal Eleitoral na época, e o tribunal cassou os votos dessas mulheres. Certo? Foi cassado os votos dessas mulheres. Bom, e aí essa história prossegue até que a gente chega em 1932 e a gente tem um código eleitoral. E aí, nós que somos todas da área do direito, eu pergunto exatamente isso. Bom, se a nossa Constituição era interpretada como não dando o direito de voto, os direitos políticos às mulheres, poderia uma lei infraconstitucional determinar esse direito? Não poderia, não poderia. Então, percebam que a ordem de ideias não é uma questão jurídica, e sim uma questão ideológica. Porque quando interessou dizer que sim, vamos dar direito às mulheres, a argumentação jurídica não existiu. Então, a base dessa discussão é uma base ideológica, não foi uma base jurídica. De qualquer forma, o que eu queria contar dessa história, e por isso que eu digo que o Brasil perdeu uma oportunidade, porque se nós tivéssemos tido juízes, e naquela época não tínhamos nenhuma juíza, só juízes, que de fato tivesse feito a interpretação da palavra cidadão dentro da Constituição, na seção que trata dos direitos políticos das mulheres, nós teríamos sido o primeiro país do mundo inteiro, a dar os direitos políticos às mulheres. E a gente poderia ter entrado para a história. E a gente teria entrado para a história, primeiro país a dar os direitos políticos para as mulheres, porque nós já tínhamos tido, sim, nos Estados Unidos, alguns estados em que as mulheres tinham os direitos políticos, mas não como país. Né? Então, como país, não tinha ainda. O Brasil teria entrado para a história. E talvez a gente tivesse mudado a história que a gente tem hoje. E digo isso com base não em achismos, mas com base na continuação da história do Rio Grande do Norte. E o Rio Grande do Norte é um estado, então, que teve direito de voto às mulheres, né, antes de 1932. Mulheres votaram. Lá nós tivemos a primeira mulher eleita da América Latina. Nós tivemos as primeiras mulheres que puderam, então, efetivamente exercer o direito de votar e serem votadas. E esse é um tema também que eu acho importante da gente colocar, porque a partir do momento que a gente vai olhar a história do Rio Grande do Norte e a gente vai encontrar como história, que é o estado brasileiro, em que a gente teve maior número de candidaturas femininas, nós tivemos o maior número de mulheres eleitas para o Senado, nós tivemos situações de mulheres que governaram o Rio Grande do Norte, certo? E a gente tem uma história, portanto, da participação política da mulher totalmente diferenciada em relação a qualquer outro estado do Brasil. Ou seja, essa história que aconteceu é uma história que trouxe, com certeza, espelhamento. Então, mulheres do Rio Grande do Norte se espelharam exatamente em outras mulheres, né? Essa história é contada na escola, né? Olha, aqui no Rio Grande do Norte nós tivemos o primeiro estado que concedeu os direitos políticos às mulheres, nós tivemos a primeira prefeita da América Latina, e isso é contado na história. E, portanto, a história política das mulheres do Rio Grande do Norte, ela é diferente da história, por exemplo, que eu vou falar mais de perto, que é a minha história de Santa Catarina, ou mesmo a história de São Paulo, que eu vivo lá há quase 30 anos. Então, você tem um espelhamento, e esse espelhamento é uma coisa importante, que a doutora Cristiane falou muito bem, quando ela tem a sobrinha dela que se espelha nela. Então, nós precisamos, sim, né, temos que ter esse espelhamento. A gente tem uma dificuldade, muitas vezes as pessoas dizem, mas mulher não vota em mulher. Né? Me parece que o que acontece é uma dificuldade muito grande de mulheres que queiram participar da política, primeiro, conseguir participar da política. Segundo, conseguir se eleger. Terceiro, conseguir expor os seus projetos depois de eleita. E aí nós estamos falando da violência política de gênero. Né? Tivemos uma lei, completou 1 ano agora recentemente, e já temos algumas histórias boas para a gente falar, como diz também a nossa presidenta Cristiane, os sabores. Né? Então, a gente já tem algumas histórias de alguns casos que nós vamos encontrar, poucos ainda, mas de denúncias por violência
política de gênero. Bom, e aí, quando a gente vai voltando em 1891, né, quando a gente tem a nossa primeira Constituição, e essa discussão, então, se tem o direito de voto ou não, é muito importante também a gente tomar cuidado de novo com a linguagem. A gente fala o tempo todo, e eu vou lendo os livros, eu vou riscando, ou eu vou riscando quando eu ouço mentalmente, porque a gente fala muito que o Brasil, em 1932, as mulheres conquistaram o direito de voto. Está correta ou está errada essa afirmação? Nosso Código Eleitoral deu direito a voto às mulheres? Deu direitos políticos às mulheres, direito de votar e ser votada. E quando a gente fica falando só direito do voto, e no dia 28 de fevereiro de cada ano, a gente comemora não sei quantos anos do direito ao voto feminino, não, gente, é o direito político feminino, porque a gente está colocando as mulheres só numa situação, a situação de votar, e a gente não está colocando as mulheres na situação de ser votada. Então, percebam como, de novo, a linguagem, né? Mais uma vez, a linguagem capturando a gente e colocando a gente apenas com a metade dos direitos que nós conquistamos desde 1932 e, na minha visão, desde 1891 que esses direitos foram conquistados. Eles só não foram reconhecidos, mas eles foram conquistados, e eu falo de tudo isso com uma certa ênfase, porque foi objeto exatamente da minha dissertação, quando eu defendi no século passado, em 1992, perante a Universidade Federal de Santa Catarina. E eu trabalhei exatamente a questão das desigualdades jurídicas e políticas entre homens e mulheres no Brasil. E quando eu defendi a minha dissertação, já faz, portanto, bastante tempo, e esses dias eu fiz questão de dar uma olhadinha para ver como é que eu tinha concluído a minha dissertação, o que eu dizia lá nas minhas considerações finais, e nós estávamos, então, há pouco tempo da Constituição de 1988, e eu estava, assim, muito entusiasmada. Eu dizia, não, agora, com a Constituição de 1988, que fala homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, as coisas vão mudar. E passados mais de 30 anos da nossa Constituição, eu preciso dizer para vocês que, conforme a última pesquisa do Fórum Econômico Mundial, notícia boa, vamos ter a igualdade entre homens e mulheres. Agora, é uma notícia que realmente vai espantar todas nós. Nós vamos levar mais de 100 anos para conquistar essa igualdade. Mais de 100 anos para conquistar essa igualdade. E quando a gente analisa, e é o Fórum Econômico Mundial que faz essa pesquisa em vários países, e já tem feito isso há muitos anos, leva em consideração, principalmente não, 4 fatores que são levados em consideração. E eu queria trabalhar esses 4 fatores, porque o fator que faz com que o Brasil vá lá para baixo no ranking, nós estamos numa situação muito ruim em termos de igualdade de gênero, né? O índice de igualdade de gênero o de desigualdade de gênero, na verdade, é muito elevado no Brasil, nós somos um dos países com maior desigualdade de gênero, e o que faz o Brasil despencar é exatamente a representação da mulher na política. Nós somos um dos países com menor volume de participação da mulher na política. Existem estudos que vão falar que qualquer representação em qualquer setor que você queira efetivamente conseguir alguma conquista, conseguir algum avanço, você tem que ter pelo menos 30% daquela representatividade. Se você não tem pelo menos 30%, você dificilmente consegue alguma coisa. E esse dado não é por acaso, né, que a gente tem as cotas de 30%, tivemos em relação às mulheres, depois a gente conseguiu avançar para a questão da paridade, mas a gente permanece hoje com as cotas de 30% para a população negra dentro do sistema OAB, e não é por acaso que esse 30% acontece, é baseado em estudos que vão dizer exatamente isso. Você precisa de um mínimo de gente para poder fazer barulho, para poder fazer reivindicação, para poder persuadir, para poder convencer, para conversar, para aparecer, porque senão você tem as suas demandas sempre deixadas de lado, né? E quando a gente percebe, então, todo esse desenvolvimento, essa luta, né, que a gente teve dentro do sistema OAB, mas antes de falar do sistema, falando um pouquinho ainda dessa luta pelos direitos políticos das mulheres, a gente vai encontrar, então, muitas mulheres, com certeza, que tiveram uma participação extremamente importante nessa luta
para os direitos políticos, né? E aí eu faço já esse apelo para que a gente evite falar de voto, né? Sempre o tempo todo vamos nos policiar para evitar falar de voto. Tem um projeto de lei, que é inclusive da deputada federal Tabata Amaral, lá de São Paulo, que pede uma alteração, no lugar de falar do direito da conquista do voto feminino, falar exatamente dos direitos políticos, né? E a gente precisa dar esse encaminhamento, porque me parece que é importante por conta, de novo, da questão da linguagem. Mas quando a gente vai, então, para o nosso Código Eleitoral de 1932, que agora sim nós temos a conquista dos direitos políticos, nós vamos encontrar uma quantidade muito pequena de mulheres que se candidatam e uma quantidade menor ainda de mulheres que efetivamente conseguem se eleger. Só para vocês terem uma ideia, foi no ano de 2016, que nós tivemos o primeiro banheiro feminino no Senado, na parte que onde se fazem as discussões, no Senado Federal. Não tinha banheiro feminino dentro do Senado Federal, na parte onde vai discutir. Tinha lá para as funcionárias e tal, né? Mas nós tivemos casos, e são relatos muito reais, de senadoras que estavam precisando ir no banheiro, né? E o banheiro ficava muito longe, e elas diziam, quer saber, eu não vou perder a discussão, porque se eu tiver que sair aqui para fazer xixi, né? E até eu voltar, eu perdi essa discussão. E elas faziam o quê? E relato delas mesmo, usavam o banheiro masculino, não queriam nem saber. Olha aqui, estou entrando aqui, se tiver alguém, não estou nem aí e tal, preciso fazer xixi, eu já estou saindo. E pronto. Agora, imagina a situação de você não ter nem sequer um banheiro feminino dentro do Senado Federal, e tinha que andar muito e muito, quem já conhece, já foi no Senado Federal, sabe que se anda muito lá, né? E para poder ir no banheiro e depois voltar e perdendo a discussão. Bom, com isso, o que a gente percebe? A gente percebe, então, que a gente teve essa conquista, né? Depois nós tivemos, na Constituição de 1934, também a possibilidade do direito político feminino, mas eu diria assim que as mulheres no Brasil só puderam exercer de fato os seus direitos políticos em 1988. Olha só, 1988. E não foi e foi por conta da Constituição, mas por conta de uma prescrição da Constituição que dizia que os analfabetos, a partir de 1988, puderam também votar. E agora eu estou falando de votar mesmo. E, inclusive, é importante a gente colocar isso, porque até 1988 nós tínhamos uma quantidade muito grande de mulheres que eram analfabetas. O número de mulheres analfabetas era muito maior do que os homens analfabetos. Hoje não. Hoje a situação está completamente diferente e a gente tem, então, uma situação de... Quando a gente vai, né, eu falava dos 4 fatores de desigualdade. O que põe o Brasil lá para baixo, representação da mulher na política. Depois, o que põe o Brasil lá para cima. E agora é exatamente os 2 itens que põem o Brasil lá para cima, que é exatamente a educação, porque nós já conseguimos igualar a educação de homens e mulheres. Na verdade, nós temos hoje uma escolaridade maior das mulheres. Nós temos também uma situação de maior nível de conhecimento das mulheres e a questão também da saúde, que a gente conseguiu igualar. Então, em termos de saúde, saúde do homem, saúde da mulher, nós estamos em níveis iguais. É claro que, quando a gente vai analisar esses dados do Brasil, comparado, por exemplo, da Suécia, da Suíça, da Dinamarca, a gente vai encontrar que no Brasil, homens e mulheres têm a mesma educação, péssima educação. Homens e mulheres têm a mesma saúde, péssima saúde. Se você vai para a Dinamarca, homens e mulheres têm ótima educação, ótima saúde, né? Então a gente precisa entender isso. Mas não há diferença em níveis educacionais e níveis de saúde, mulher e homem. Agora, voltando para onde tem as diferenças, né? Onde tem a diferença, que é a questão política e a questão econômica. A mulher no Brasil, mesmo fazendo o mesmo, exercendo o mesmo cargo e função, tem um decréscimo, uma diferença salarial, diria assim, de mais de 20% em relação aos homens, mesmo cargo e função. E aí, quando a gente abre as profissões, e a gente vai para a nossa profissão do direito, aí o negócio pega. Pega, porque nós chegamos a ter 60% de diferença entre o exercício profissional da mulher advogada e o exercício profissional do homem advogado, fazendo a mesma coisa, né, mas exatamente com uma diferença muito grande de salário. E quando a gente trabalha, então, a participação da mulher na política,
é o tema da nossa aula, mas da nossa conversa, não é nem aula, da nossa conversa, né? Porque eu tô imagina, é um bate-papo aqui, mais um desabafo, na verdade. E a gente vai encontrar, então, a questão importante para a gente falar, que é a situação do teto de vidro, né? Que se fala muito sobre isso, que é até o momento em que a mulher consegue ascender e ela para, fica estagnada, ela não consegue ascender mais nos seus cargos e funções. Agora, quando a gente fala de mulher, e é importante a gente falar, de novo, como a gente não pode falar do homem no sentido universal, nós também não podemos falar da mulher no sentido universal. Nós temos muitas mulheres. E eu me lembro exatamente um dia que eu falava sobre o teto de vidro, era o tema que eu estava mencionando, que é essa situação que a mulher fica no patamar e não sobe, e alguém então falou, professora Alice, eu queria relatar uma situação, porque essa questão de teto de vidro é para vocês, advogadas brancas, porque nós, advogadas negras, nós temos, na verdade, uma porta de aço, porque a gente não consegue nem entrar pela porta, quanto mais ascender na carreira. Então, acho que, de novo, né, o quanto que é importante a gente trabalhar a interseccionalidade. Eu falava aqui com a Gabriele sobre o nome da comissão, né, e ela dizia que está no plural, mulheres, né, e a gente observa exatamente isso, analisando como que está no Brasil afora, a gente vai encontrar a comissão do Paraná, que fala Comissão das Mulheres Advogadas, lá no caso. Outras comissões estão no plural. E foi uma luta muito grande, inclusive da professora Silvia Pimentel, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dela, e a professora Silvia Pimentel, quando vai traduzir para o Brasil a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, e ela fez questão de fazer a tradução para o plural, porque nós somos muitas mulheres, nós somos plurais, e a gente precisa compreender exatamente essas particularidades, essas especificidades, para que a gente possa fazer uma atuação de acordo. E aí eu vou começar, então, só mencionar a questão da OAB, e participei, então, desde 2013, da Comissão da Mulher Advogada, com a Fernanda Marinella, quando foi criada, então, recriada, que fazia muito tempo que não existia, a Comissão da Mulher Advogada. Vejam, 2013, foi antes de ontem, né? Participei na segunda edição também com a Eduarda Mourão, e participei nessa terceira edição com a Daniela Borges, e não estou diretamente, mas com certeza de forma indireta, agora na quarta edição com a Cristiane. E o que a gente observa, o que eu queria trazer como um relato aqui para vocês, né? Na primeira edição com a Marinella, Fernanda Marinella, a gente resolveu fazer um formulário para que a gente pudesse conhecer um pouquinho mais a advogada brasileira. E a gente fez uma série de perguntas, imaginando que aquelas perguntas estariam perfeitas, mas resolvemos deixar um último campo do formulário em aberto, do tipo, fale aqui alguma coisa que você queira, comente alguma coisa e tal, deixamos um campo aberto. Qual não foi a nossa surpresa exatamente nesse campo aberto? E olha que nós éramos advogadas de várias regiões, de várias especialidades, de várias situações, e apareceram muitas coisas que a gente não havia pensado como problema da mulher advogada brasileira. E a partir dali a gente começou então essa luta da cota, né, que a gente primeiro pediu 30%, depois é que veio a paridade, e veio também junto com isso, claro, toda uma luta para que a gente pudesse ter direitos que são óbvios, como, por exemplo, uma advogada grávida poder ter a inversão da pauta e poder ser ouvida em primeiro plano, no primeiro momento, porque, e aí, muito curioso isso, né, aquela coisa do destino, mas quando, em 2017, então, a lei foi aprovada, tinha, neste mesmo dia, morrido uma advogada grávida, no interior da Bahia, que estava aguardando audiência, e a audiência atrasou, ela começou a passar mal, não se deu conta de resolver o problema ali na hora, e ela acabou vindo a óbito, né? Então, a questão da gestação, a gestação não é uma doença, mas é claro que vai exigir todo um cuidado especial, porque a mulher pode mudar, né, a sua pressão, tem uma série de questões que vão acontecer por conta disso, e a preocupação é com a mulher, claro, mas também é com a criança. E aí a gente vai observar, então, que só em 2017 nós tivemos uma lei que determinou, então, a prioridade na pauta para as mulheres advogadas. E quando que a gente pôde ter isso, mulheres advogadas grávidas, né? Quando a gente pôde ter isso? Quando a gente conseguiu
ter um universo de mulheres que puderam fazer esse pleito. Porque, é claro, e aí não é uma culpa dos homens, mas é que realmente, quem é que sabe mais dos seus problemas, senão a própria pessoa? Como, por exemplo, eu relatei em relação à advocacia, advocacia negra, né? Quando vem alguém e me diz, não, o nosso problema é a porta de aço. Eu não tinha pensado sobre isso, por mais que eu estude, por mais que eu queira conhecer, que eu leia, que eu assista, né? E aí eu trago um outro relato também importante, que é um projeto de lei que já está há mais de 20 anos tramitando no Congresso Nacional, mais de 20 anos. E é um estatuto do concurso público. Se chamava até Estatuto do Concursando, e agora se chama Estatuto do Concurso Público. E nesse estatuto, então, se houve um pedido para que eu avaliasse esse estatuto e tentasse verificar se contemplou todas as preocupações de gênero no estatuto. E eu fui fazendo, então, tenho meu checklist aqui, e fui olhando. Contemplou a concurseira que está grávida, contemplou. Contemplou a que está parturiente, contemplou. Mas olha que absurdo, ninguém pensou na mulher que está fazendo o concurso público e está amamentando, lactante. Não se pensou na lactante. E aí marca o concurso para uma data em que ela está com um filho pequeno, e até 6 meses de idade é muito importante o leite materno, tanto que eu mencionava agora no Tribunal de Justiça daqui, que nós temos, inclusive, uma lei no Código Penal, né, está no Código Penal, que o feminicídio praticado contra uma mulher que tem um filho de até 6 meses é punido com uma pena maior. Exatamente por isso, pela importância do leite materno em relação à mãe. E aí, quando a gente vai observar, então, que no concurso não se lembrou dessa situação, fica muito fácil a gente compreender que, efetivamente, quem é a causa do problema tem que falar do problema. E a gente precisa, então, dar voz. E a gente chama isso de representatividade. Então, quando a gente fala de representatividade, e a gente fala que nós temos uma democracia representativa, a gente precisa compreender exatamente isso. Sim, precisamos que todas as pessoas de todos os setores estejam contemplados em todos os âmbitos, principalmente no Congresso Nacional, para que, efetivamente, todas as vozes, todas as questões dos anseios sejam efetivamente contemplados. Essa é a nossa representação, é por isso que a gente tem uma democracia representativa. Mas se a gente for olhar o Congresso Nacional, eu confesso para vocês, a primeira vez que eu entrei na Câmara dos... Como é o nome? Deputados. Né? Olha só, na Câmara dos Deputados. Eu entro lá, eu tive um choque, porque só tinha homens e homens e homens, assim, eu me senti muito mal até, confesso para vocês, levei um susto, assim, não me senti contemplada, não me senti à vontade, porque você vê um ambiente totalmente masculino, você está entrando num lugar que se chama Câmara dos Deputados, e é difícil isso. Então, a questão da representatividade, ela é importante, e a questão da mulher na política, né? A gente volta para esse tema. É claro que a gente quer mulheres que tenham uma pauta que contemple as questões femininas, claro, questões feministas, mas a gente também pode ter mulheres que contemplem outras pautas, como, por exemplo, a pauta do meio ambiente, a pauta da economia. A gente não precisa votar só em mulheres que têm a nossa pauta. O problema é quando a gente tem mulheres, e aí a gente fala da sociedade, né, em que você vai encontrar realmente situações como, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar a questão das cotas em 2013 na UAB, e nós sofremos muito, inclusive em relação a mulheres que diziam, não, mas eu estou aqui pelo meu valor, pela minha capacidade, pelo tudo que eu me esforcei, eu não preciso de cota. E eu digo, parabéns, muito bem, você foi uma felizarda, mas essa não é a realidade da maioria das mulheres. E fora que, por que eu preciso, por ser mulher, passar por tantos obstáculos e tantos obstáculos e tantos obstáculos para conseguir alguma coisa? Certo, você mereceu, você fez por merecer, mas por que eu preciso de tantos obstáculos? Eu me lembro de uma menina que falava, olha, eu consegui me formar em direito com os meus filhos e deixava eles dormindo no carro, e enquanto eu estava estudando, eu estava fazendo mamadeira, assim, linda a sua história, maravilhosa a sua história, mas a questão é, por que a mulher precisa passar por tudo isso, certo? Quando a gente vai olhar a representação da mulher na política, e a gente vai fazer pesquisa, o Senado Federal tem essa pesquisa, mostra que quando concorre um homem e uma mulher, a chance do homem
ser eleito é 2,5 vezes maior do que a chance da mulher. Quando a gente olha em alguns estados, como, por exemplo, Goiás, a chance de um homem ser eleito é 6 vezes maior do que uma mulher ser eleita. Então, aqui nós estamos falando de alguma coisa que não está ornando, né? Alguma coisa está fora do lugar. E quando a gente fala, voltando para a representação da mulher na política, e a gente observa, então, os dados, né? E quando eu falava aqui das desigualdades, os 4 fatores de desigualdade que são analisados, trabalho, política, saúde e educação. Saúde e educação, nós conseguimos nos igualar aos homens, claro, de novo, né? Péssima saúde, péssima educação para homens e mulheres no Brasil. Quando a gente vai analisar a representação política, a gente tem, então, essa deficiência. O Brasil é um dos últimos países na representação de mulheres na política. E quando a gente vai falar do trabalho, também já mencionei que é uma diferença muito grande. E o que é importante a gente observar é quando a gente coloca de um lado, então, educação e saúde, e coloca do outro lado trabalho e política. Tentem imaginar o que tem em comum nesses dois aqui: saúde e educação, trabalho e política. Tem coisas que são diferentes aqui, por isso que eu coloco de um lado 2, do outro lado outros 2. E o que tem de diferente é o seguinte: quando alguma coisa depende mais, né, não somente, mas muito da própria pessoa, que é estudar, cuidar da sua saúde, nós temos uma igualdade entre homens e mulheres. Quando depende de um terceiro, que é votar em você, né, primeiro você tem que se pré-candidatar, ser escolhida pelo seu partido para ser candidato, depois conseguir ser eleita, ou então você arranjar um emprego, que você precisa de alguém que assine a sua carteira ou lhe dê um trabalho informal, a situação da mulher não vai, porque nós vamos encontrar, sim, é uma pesquisa feita pela ONU, com 27 países, incluindo o Brasil, que vai mostrar que no Brasil, brasileiros e brasileiras, nós, brasileiros e brasileiras, quase 90% temos preconceitos sexistas, preconceitos em relação à mulher. E o principal preconceito? Participação da mulher na política. Entendendo que, efetivamente, a política não é lugar da mulher. Que a mulher não gosta de política. E eu gosto de falar, é a política que não gosta da mulher. Né? É a política que não gosta da mulher. E às vezes a gente fala muito sobre isso e as pessoas dizem, não, mas a mulher para entrar na política tem que ter a carne mais dura, né? tem que ser mais forte. E a gente pensa, mas que política é essa? Por quê? Por que a gente não pode fazer uma política diferente? Por que tem que ser esse padrão de política que a gente já viu que não deu certo, aliás, né? Então, por que a gente precisa imitar os homens na política, no fazer política, e a gente não pode ter um outro jeito de fazer política? E essa questão, então, é importante para a gente trabalhar, porque a gente foi encontrando e conseguimos, de alguma forma, fazer política de forma diferenciada no sistema OAB. Hoje, só para vocês terem uma ideia, nós somos praticamente a única instituição que temos, de fato, a paridade. Né? Eu mesma, já inúmeras vezes, tive contato com pessoas de outras áreas, da medicina, da agronomia, da contabilidade, da enfermagem, ou mesmo de instituições jurídicas, como o Ministério Público, a magistratura, a defensoria, para saber como que a gente conseguiu isso. Né? Conta aqui para nós a história, porque a gente precisa fazer a mesma coisa, queremos fazer a mesma coisa na nossa instituição. E a história é uma história, como eu dizia para vocês, de muita perseverança. O primeiro ponto, eu acho que é esse, né? Perseverança. Mas, ademais disso, conhecimento. Porque você tem que defender uma ideia que você conhece. E aí você precisa de informação. Então, a coisa importantíssima realmente é a informação. Então, informação, perseverança, conhecimento, e aí a gente foi com essas armas exatamente buscar essa questão da paridade, com dificuldades, muitas dificuldades, com certeza, momentos que a gente achava até que não ia conseguir, aí deu algumas na votação, na primeira do Colégio dos Presidentes, né, bem apertada, mas, enfim, o que é importante a gente trabalhar com esse exemplo? Né? Esse exemplo que a gente tem aqui no Brasil está se tornando, de novo, vitrine, para que espelho, para que outras instituições possam também fazer a mesma coisa. E aqui é uma questão que a gente coloca, não vou nem entrar no mérito se é melhor ou é pior ter mais mulheres ou menos mulheres, mas a questão é de direito. Se nós queremos e se nós nos sentimos capacitadas para tal, por que, número 1, precisamos ter tantos obstáculos para conseguir chegar na mesma situação? Número 2, por que a gente precisa ser melhor
do que os homens. Não precisamos ser melhor que os homens, não é uma competição, certo? Não é uma competição em que mulher é melhor do que o homem é melhor do que mulher. Cada um tem as suas habilidades, suas competências, suas questões de igualdade, de diferenças, e acho que não entraria nesse mérito, mas entraria, sim, na questão de se eu desejo, se eu quero, por que eu não posso ter, né? Oportunidade, exatamente. E aí, quando a gente vai trabalhar, e eu fiz algumas anotações aqui para eu poder prosseguir nessa nossa discussão, o papel agora, exatamente, do feminismo, né? Se a gente fala de linguagem, eu dizer para vocês que a questão da linguagem, a gente precisa tomar um cuidado. Primeiro, porque ela pode fazer com que haja um afastamento, ou ela pode fazer com que haja uma aproximação. E a linguagem também, ela cria barreiras, às vezes. E a gente precisa, dentro desse tema, que é a questão da mulher na política, nós temos uma coisa que é importante da gente falar, que é o feminismo. Né? Porque o feminismo é um movimento que sempre buscou a igualdade entre homens e mulheres, nunca pediu nada além disso, e por mais que a gente possa ter diferenças entre feminismos, inclusive a gente fala feminismos, porque cada uma tem a sua forma de pensar, todos temos o mesmo objetivo, né, que é chegar exatamente à igualdade, seja por essa forma ou outra forma, mas chegar à igualdade. Isso é um movimento que vem, né, desde, no Brasil, pelo menos de uma forma mais enfática, desde a década de 70, contribuindo para que haja efetivamente a igualdade entre homens e mulheres. Por que existe tanta dificuldade e tanta resistência ao termo feminismo? Que esse é um tema para a gente falar. E eu posso contar a história para vocês, muito rápida, não vou lá para 1891, não, já pulamos isso, mas uma história muito rápida, porque exatamente o feminismo sempre incomodou, e muito, o Estado que estava, o status quo. E quando ele incomoda, você tem formas de fazer com que aquela incomodação perca, efetivamente, perca espaço. E a melhor forma de você fazer com que perca espaço é você desqualificar. Então, você teve, e a mídia, inclusive, fez isso também, durante muito tempo, um processo de desqualificação das mulheres que lutavam pelos seus direitos. E se a gente compreende um pouco essa história, entende um pouco que isso aconteceu, é nosso papel, eu acho importante, que a gente possa resgatar a ideia do feminismo. E se durante um tempo, aqui no Brasil, conheço feministas hoje, mais antigas, mais velhas, né, que dizem que já fizeram isso, que disseram, eu não sou feminista, mas eu sou feminina. Como uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E entender que esse resgate é importante, por quê? Porque isso é uma luta bonita, que nunca matou ninguém, que sempre buscou algo que está na nossa Constituição. E aí eu posso falar de Constituição desde a primeira, né? Todos são iguais perante a lei. E se a gente tem esse movimento com essa qualidade toda, como é que a gente pode desprestigiar, desqualificar esse movimento? Então, foi um processo que buscou exatamente minar as feministas, as mulheres que estavam se movimentando pelos seus direitos, e a gente precisa desse resgate. Tem 3 palavras que a gente chama de palavras consideradas malditas, né? Que sempre tem uma reação quando você fala delas. Feminismo é uma, gênero é outra, que também temos que tomar muito cuidado. Nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, tivemos na época da pandemia, todo mundo já observando o que acontecia fora do Brasil antes de entrar a pandemia aqui, os lugares que já vivenciavam a pandemia antes, já estavam anunciando que haveria um aumento da violência contra a mulher por conta da pandemia. A pandemia chega, aumenta a violência contra a mulher, se sabia que a gente precisava de uma lei especial que fosse tratar da questão do enfrentamento à violência contra a mulher no período da pandemia. Esse projeto de lei, já em fevereiro, estava no Congresso Nacional, e ele somente foi aprovado com toda a urgência que era necessária, somente em julho do mesmo ano, do 2020. E a demora na aprovação do projeto, preciso falar para vocês, para ver a dimensão da coisa, como a coisa ficou fora das possibilidades. A demora da aprovação, o projeto estava ali, todo mundo estava de acordo, mas tinha um parágrafo 2º do artigo 7º que tinha o vocábulo gênero. E aí vem um jogo de força.
tira o vocábulo do gênero, mantém o vocábulo do gênero. Tira o vocábulo do gênero, mantém o vocábulo do gênero. E isso foi levando meses e meses numa situação caótica que nós vivíamos, com mulheres morrendo e o Congresso Nacional discutindo se deveria deixar ou se deveria tirar a palavra gênero. Então, não é uma discussão que não causa nenhuma consequência. É uma discussão que a gente precisa compreender, né? A palavra gênero, e aí eu posso trazer, por exemplo, uma decisão do STJ, e o STJ fala de gênero e fala de feminismo. O STJ fala que o gênero é exatamente uma análise dos papéis sociais que são dados aos homens e os papéis sociais que são dados às mulheres. Então, diz isso, gênero é exatamente a relação que existe entre homens e mulheres dentro de uma sociedade. Quais são os papéis das mulheres? Quais são os papéis dos homens? Aí ele diz mais, né, o STJ, diz assim, e o feminismo vai além, ao mostrar que essas relações são de poder e que produzem injustiça. Então, se a gente for pensar nos papéis que são dados aos homens, exercer na nossa sociedade, e os papéis que são dados às mulheres exercerem na nossa sociedade, a gente vai perceber exatamente isso. Os papéis mais importantes são ditos que são os papéis masculinos, são considerados mais importantes os papéis masculinos. Os papéis femininos são considerados menos importantes. Não sei quem é que fez essa conta, porque se a gente parar para pensar racionalmente, da onde que, mesmo que seja considerado um papel feminino, cuidar da casa dos filhos, por que isso vai ser menos importante? Né? Quem é que fez essa conta? Mas, enfim, a sociedade está distribuída assim. Papéis masculinos são esses, papéis femininos são esses, papéis masculinos são mais importantes. E isso gera, efetivamente, por si só, uma relação de poder. Isso gera, por si só, uma injustiça. E eu completo na frase do STJ, dizendo que isso gera uma violência. Então, você tem uma violência pela forma como isso está sendo traduzido. E isso é o motivo da violência que a gente tem contra as mulheres, da violência política de gênero, né, de todos os tipos de violência, e é um problema muito sério na medida em que a gente sabe que isso causa desigualdade, e a desigualdade é considerada como o primeiro fator para a violência. Então, os países onde tem mais desigualdade de gênero, tem também mais violência de gênero, né? Então, se a gente quer realmente acabar com a violência de gênero no Brasil, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, a doutora Cristiane falou isso, né? Falou também que a Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, então a gente tem lei, mas nós morremos muito enquanto mulheres aqui no Brasil, e a situação é exatamente essa, quanto mais desigualdade, mais violência. Então, se a gente quer acabar com a violência, nós temos que acabar com a desigualdade. E dentre as desigualdades, que a gente ainda precisa trabalhar muito, a que mais está botando o Brasil nesse índice de desigualdade é exatamente a desigualdade política. Né? E enquanto, então, a gente não tem, efetivamente, a representatividade das mulheres em cargos de poder e comando, a gente vai ter problemas em trazer as nossas demandas e que as nossas demandas possam, de fato, serem atendidas. Então, essa é uma questão de representatividade, como eu dizia para vocês, é uma questão que mostra, né, o quanto que é importante a gente trabalhar com essa lei nova, que é de violência política de gênero. Teremos, com certeza, momentos, né, que vão ser abordadas essas leis. Eu falo leis porque são 2. Uma lei de agosto, que alterou o Código Eleitoral, e uma outra logo em seguida, menos de 30 dias depois, que alterou o Código Penal. Né? Então, são 2 leis muito parecidas. Mas, para a gente poder abrir aqui para os debates e ter mais manifestações, eu acho que tem uma fala que, a partir da fala da Cristiane, me lembrou também, que diz o seguinte, né? Se você quiser ir mais rápido, vá sozinho. Mas, se quiser ir mais longe, vamos juntos, né? Eu acho que todas nós aqui, todos, né, queremos ir mais longe, e por isso que a gente precisa, sim, estar juntos. Eu acho que as mulheres estão juntas, eu não acho que as mulheres estão divididas, estamos muito juntas, mas a gente precisa ter estratégias para atuação em conjunto, uma coisa que a gente não aprendeu a fazer, né, porque a gente estava lá cuidando, eu brinco, né, enquanto a gente era criança, a gente cuidava de boneca, de comidinha e tal, e a gente estava treinando para a vida adulta, né? Então, a gente treinou isso, mas a gente ainda é capaz de treinar outras coisas, por isso que esse curso de formação aqui da UAB do Pará é muito importante para que a gente possa realmente ter essas outras habilidades que nós não aprendemos a ter quando crianças, mas a gente pode
aprender com certeza, né? Então, parabéns aí pelo curso, e estamos juntas, e também fico aqui à disposição para a gente continuar os diálogos. Muito obrigada, doutora Alice. Várias anotações, acho que todas nós fizemos, é muito importante essas suas considerações. E os sabores, né, que a gente tem, mas também a preocupação que nós temos, tendo em vista que nós pensamos esse curso com tanto carinho, e é importante a gente registrar, porque a gente quer demonstrar nossa perseverança. Nós somos, no Sistema OAB Pará, 38 conselheiras seccionais, e não temos nem 10 participando desse curso. E esse curso foi pensado, obviamente, é um curso aberto para toda advogada e para mulheres não advogadas e homens não advogados, mas foi pensado principalmente para nós do Sistema OAB estarmos aqui juntas, formando, debatendo, discutindo. Mas, como você nos incentivou aqui com a sua fala, nós somos perseverantes e não vamos desistir. Esse é o primeiro de muitos cursos, não é, doutora Gabriele? E nós vamos conversar com as colegas que não puderam vir para ver se elas vêm nas próximas aulas, e outros cursos serão realizados para que a gente consiga... E ver os obstáculos, né? Porque eu acho que a gente tem que analisar quais são os obstáculos que estão impedindo que elas Exatamente, entender com cada uma delas e fazer esse trabalho de formiguinha mesmo. Já anotei aqui a relação das colegas que não estão presentes, algumas aqui conhecem, que eu ligo, que eu falo, que eu pergunto por que não pôde estar, o que a gente pode ajudar, é o horário, a gente encaminha. Vejam, a minha fala aqui não é de condenar a colega advogada, pelo contrário, é de entender por que a dificuldade ela não está aqui conosco. Porque, como muito bem colocou a professora Alice, nós não queremos dizer que somos melhores do que os homens, mas nós queremos ser tratadas e termos oportunidades como mulheres, porque nós não somos iguais aos homens em necessidades, em direitos e deveres. Nós temos as nossas necessidades, mas nós queremos ter as nossas oportunidades também. Então, nós queremos ser tratadas igualmente, mas perante as nossas desigualdades, que somos em razão do nosso gênero. Então, a OAB precisa compreender as nossas necessidades enquanto mulheres. De repente, é o horário que está ruim para nós mulheres, e nós estamos acostumadas a ter evento às 19 horas, porque a estrutura da OAB de homens marca muitos eventos às 19 horas, então é um ponto para se refletir, porque a gente precisa moldar a nossa casa, a nossa realidade atual, que é composta por metade de mulheres na atual gestão do Sistema OAB, não só do Pará, como de todo o Brasil. Então, uma reflexão que a gente também precisa fazer dentro da nossa casa, e não apenas ficar cobrando das outras instituições externas. Eu abro aqui, então, a fala para quem queira se manifestar, quem queira realizar perguntas à professora Alice, suscitar ideias, levantar alguns temas, porque este é o espaço de debate, é um espaço democrático para a gente fortalecer as nossas ideias, fortalecer as nossas opiniões e, muitas das vezes, esclarecer pontos e tirar dúvidas para cada vez a gente estar mais fortalecida e mais conhecedora, substancialmente falando, de todas as questões que relacionam ao nosso gênero. Doutora, quer falar, doutora Gabriele? Eu tinha dito que não ia me manifestar, mas até aproveitando o gancho da professora Alice e o seu, doutora, a gente precisa refletir sobre o fato do ambiente do direito ser um ambiente masculino, um ambiente conservador no sentido de buscar manter esse status quo. Ele reproduz essa lógica social, né, da heteronormatividade. Então, por exemplo, quando a gente pensa num evento aqui na OAB, é um grande debate que a gente tem enquanto CMA, a gente não tem aqui um espaço para receber crianças. Será que as nossas colegas que são mães podem estar aqui nesse horário, ficar até mais tarde, numa reunião dessa, numa programação dessa? Recentemente, somente em 2019, a gente conseguiu, por meio de um pleito da CMA, na gestão ainda da Natasha, que fosse colocado um fraldário no banheiro. A gente está falando, como você bem colocou na sua fala, professora, de ontem. Então, será que esse espaço é um espaço que pensa em acolher mulheres, pensa em receber as colegas advogadas? São coisas que a gente pauta e precisa trabalhar, inclusive, dentro da nossa instituição, de fato. Então, na verdade, quando a gente faz um evento desses, uma programação, não imaginem que a gente não tem essas preocupações, a gente tem.
Infelizmente, a gente esbarra em questões estruturais que a gente vem trabalhando justamente para ultrapassar, para enfrentar, para poder fazer com que esse espaço reflita essa questão da paridade, não apenas de forma numérica, que as mulheres possam estar aqui, possam se sentir acolhidas e possam participar das tomadas de decisões. Porque, como a doutora Luciana também colocou no início, na abertura do evento, não adianta que nós sejamos metade no conselho se na tomada de decisões nós não participamos efetivamente. Então, é até um apelo que nós fazemos aqui, enquanto comissão, enquanto OAB, enquanto sistema, que todas vocês possam participar e estar aqui nos ajudando a fortalecer essas pautas, esses debates, e nos ajudar, de repente, a construir também essas possibilidades, essas alternativas, a melhorar nossas habilidades em todos esses aspectos. As pessoas que quiserem fazer perguntas, a Natasha, a Cecília, mais alguém? Podem levantar a mão que a gente faz as inscrições aqui, quiser fazer algum comentário. Tá, então pode falar, Natasha. Alô? Bom, boa noite a todas. Eu estou novamente, professora Alice, muito feliz de tê-la agora, sim, na nossa casa. Né, ainda há pouco, não era exatamente na nossa casa, era na nossa cidade, mas agora sim, dentro da nossa casa. Esse curso é um curso que particularmente me toca muito, porque é uma bandeira que eu já levanto há um certo tempo, e eu acho que é super importante que a gente tome consciência da importância de tomar as decisões com relação à política que envolve a advocacia que é feita por mulheres e também a que é feita para mulheres. A senhora falou uma coisa que me lembrou uma história, que era quando eu estava fazendo as entrevistas para o meu mestrado lá no Senado Federal, que é o meu objeto de pesquisa. E aí eu passei 3 meses lá em Brasília e ia em todas as reuniões das comissões permanentes, né, e temporárias que as mulheres presidiam ou estavam em maioria na mesa, que é muito difícil. Né? Isso é até apontado como uma das dificuldades, e hoje em dia, com a legislação 14.192, que é a Lei de Violência Política, ela coloca isso, né, como o acesso das mulheres no poder decisório, no espaço do poder decisório das comissões. E aí eu lembro que eu estava numa sessão normal lá, e aí chegou uma comitiva de várias mulheres, eu lembro como elas estavam vestidas, eu não vou falar aqui por respeito, porque eu sei que isso vai caracterizar um grupo político específico, e eu não quero gerar nenhuma polarização aqui. E aí elas estavam todas vestidas assim, chegando em comitiva na sessão, e pararam a sessão, atrapalharam, fizeram maior tumulto lá, e a presidente, na época, né, disse assim, mas eu não estou entendendo qual é a questão aqui. E a questão, naquele momento, era porque elas estavam discutindo um PL cuja ementa tinha a palavra gênero. Só que era gênero alimentício. E aí ficou aquele debate, né? Então, tem de fato, isso não foi algo que me contaram, foi algo que eu realmente presenciei, uma comitiva que faz esse embate, que tumultua todos os debates que envolvam a palavra gênero, ainda que não seja na aplicação que a gente tem trabalhado aqui. E isso foi em 2017, logo depois do golpe, né? E isso mexeu muito comigo. Eu fiquei assim, nossa, olha só quanto tempo que faz de lá até aqui e a gente continua com essa patrulha incessante com relação ao gênero. Então, hoje, assim, quando eu estava lá no tribunal, junto com a senhora e com as demais desembargadoras que têm abraçado as pautas que a CMA tem levado até o tribunal, eu me senti com a alma lavada. E eu estou até emocionada de dizer isso, porque parece que a gente aqui que está na CMA fica falando besteira quando a gente fala de teoria feminista, quando a gente fala da importância do sistema de justiça falar sobre feminismo dentro desses espaços, porque a gente entende, a partir de uma perspectiva teórica e metodológica, que o feminismo ele é a única teoria de justiça capaz de fazer os enfrentamentos necessários para combater a violência de fato. Outras coisas não, porque eles estão trabalhando de mãos dadas com os estereótipos, com os estigmas e com toda essa reprodução dessa linguagem opressora e de submissão que as mulheres enfrentam. Então,
eles ficam também atuando como uma patrulha, tal como essas mulheres lá em 2017 no Congresso Nacional, né? Se fala de feminismo, vamos boicotar. Se fala de mulheres, o que essas mulheres estão fazendo aí? Então, é o tempo inteiro a gente tentando quebrar as estratégias do patriarcado, que é de nos manter desunidas e desarticuladas e isoladas. É uma estratégia que é muito bem sucedida, a competição feminina. Então, a gente já tem que lidar com isso, tem que lidar com o fato das estruturas aqui não estarem adaptadas para que a gente tenha uma participação mais efetiva das mulheres aqui. A doutora Gabriele falou da questão do fraudário. Me vem também uma imagem muito simbólica, que foi de uma audiência pública de violência obstétrica que a gente fez aqui. Tinha uma moça, uma advogada, que ela estava com uma filhinha de colo, e ela teve que trocar a fralda da filhinha em cima do piano, do banco do piano, porque naquela época não tinha. Então, essas simbologias, elas são muito marcantes na nossa trajetória, e elas vão dizendo se esse espaço é nosso ou não é, nos pertence ou não pertence, né? Então, era mais essa reflexão. Eu estou muito, muito feliz de ter a senhora abrindo aqui esse evento, né? Doutora Juliana, cadê? Já foi, mas ela vai participar também, e eu vou ter a felicidade de poder encerrar esse curso, e eu espero que, de fato, todas as mulheres que aqui estão, de alguma forma, elas participem. Não é fácil. Eu estou toda a sessão do conselho reclamando, de verdade. Gente, eu não aguento mais de processo. Pelo amor de Deus, não me passem mais processo. Eu tenho 2 filhos para cuidar, tenho escritório, tenho um monte de coisa. Não aguento mais, mas se a gente não tiver aqui... eu costumo dizer que a reunião da Câmara, das câmaras recursais, elas são um local onde os homens eles ficam treinando a oratória deles. Quem tem a oportunidade de estar nos eventos das câmaras recursais sabe. Eles ficam aqui horas divagando, não tem mais nem pertinência ao objeto que estão discutindo, mas eles estão aqui. Blá, 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 blá. E aí a gente fica pensando, nossa, então é aqui que eles treinam isso. E de fato. Então, se a gente também não usar esse espaço para ir desenvolvendo, para ir aperfeiçoando a nossa oratória e todas essas habilidades, ela sempre vai ter a cara dos homens e de como que eles vão levar isso. E não é nada contra homens. Na verdade, eu até tenho, mas eu tenho 2 em casa, tem outras questões envolvidas a isso, mas a gente precisa dar a nossa cara aqui também, e eu acho que é uma parte disso. E é aquilo que eu sempre reforço, né, na gestão que eu estava, e agora a doutora Gabriele também faz isso nessa gestão, que não basta só você ser mulher, né? A gente já está ali debatendo a questão da técnica do debate de gênero. O fato de eu ser mulher, ele não me habilita necessariamente, única e exclusivamente, para estar nesse ambiente falando sobre isso. Eu preciso também da técnica, eu preciso desse aperfeiçoamento na questão das teorias e metodologias, do avanço dos direitos das mulheres, senão é muito fácil só de ficar reproduzindo esse status quo que já está aí. Muito obrigada. Fique à vontade. Doutora Cecília. Alguém está inscrito no online para também fazer um comentário? A professora Andresa Smith. Já lhe passo a palavra, professora. Boa noite a todos e a todas. Na verdade, queria começar parabenizando. É uma honra estar aqui presencialmente com a professora Alice. E eu já sabia que seria um prazer e não esperava menos do que isso, mas me sinto honrada de poder estar aqui presencialmente com você na nossa casa, como bem a Natasha falou. E aí eu queria trazer, na verdade, um ponto de reflexão. Eu venho de uma advocacia exercida muito no ambiente corporativo, no privado. Mas quando a gente fala em estruturas, a gente vê que as questões que envolvem o feminismo, o sexismo, a misoginia, todas elas estão, de fato, dentro de uma estrutura e que é um espelhamento, tanto no privado quanto no público. Não à toa, todos os dados que a gente verifica sobre a pequena participação da mulher na vida pública, na vida política, ela também se reflete na vida privada, principalmente no ambiente corporativo, que é um ambiente extremamente ainda masculino.
existem alguns estudos, e aí algumas pessoas, um dia desse eu fui até criticada sobre uma citação, e eu falo em razão da representatividade. Não que não haja estudiosos brasileiros sobre, mas com a questão de ter iniciado o movimento. E aí eu sempre falo muito da Sheryl Sandberg, que foi a última CEO do Facebook, que foi uma pessoa que encampou muito as questões dos debates sobre liderança feminina. E durante muito tempo, os debates de liderança feminina eram baseados nas pesquisas e no que ela trazia. Até o momento que ela começou a ser confrontada sobre um modelo de liderança feminina que era muito voltado à reprodução do modelo masculino. Que a mulher que se tornava líder, aquele pequeno percentual de mulheres que alçavam nas suas carreiras locais tidos como de maior exercício de poder e daquilo que se entendia por sucesso, ela inclusive tem livros sobre isso, era um modelo muito masculino, como se as mulheres precisassem reproduzir um modelo masculino para alcançar esse espaço. E aí a Sharon Lester tem algumas obras que fazem algumas críticas muito suaves, até porque ela não se coloca no embate, ela parabeniza muito a Sandberg por todos os estudos que traz, mas ela diz que é preciso encontrar a relevância do modelo de liderança feminino feito por mulheres, para mulheres, contemplando essas questões de gênero, sem que necessariamente haja essa reprodução desse modelo masculino. E aí eu queria aqui encerrar esse compartilhamento de ideias com vocês, quando a gente fala de símbolos, e aí a fala da Natasha me lembrou muito essa questão. Os símbolos existem na humanidade muito antes do que a escrita. A humanidade, né, rupestre se comunicava por símbolos. Então, quando a gente vê uma colega que vem à nossa casa e não tem um fraldário, foi em 2019, foi como a doutora Gabriele falou, foi ontem. Quando a Câmara não tem um banheiro, né, para que mulheres possam utilizá-lo, e eu preciso utilizar o banheiro masculino. Quando falo a vocês aqui, e não em tom de crítica, mas do incômodo que eu ainda sinto de, na nossa casa, a gente ter que ter uma frase na parede, uma foto de um advogado, né? Os símbolos, eles falam sobre a ausência do protagonismo da mulher, sem precisar, muitas vezes, dizer muitas coisas. Tenho certeza que a gente consegue, em muitas situações de vida, reconhecer nos símbolos os momentos em que o nosso protagonismo não é que ele seja retirado, ele nunca esteve presente, na verdade. Então, eram essas as contribuições que eu queria fazer aqui, muito inspirada pela fala da professora Alice, mais uma vez agradecer pela oportunidade, parabenizar a CMA e a OAB pela oportunidade de nos possibilitar, não a capacitação, mas, enfim, esse aprimoramento aqui do nosso conhecimento, das nossas habilidades. Obrigada. Professora Andresa, a nossa diretora-geral da Escola Superior de Advocacia, fique à vontade, professora. Obrigada. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos te ouvindo. Obrigada. Bem, eu gostaria primeiro de saudar a todas e todos, na pessoa da professora Luciana Gluckpohl, nossa vice-diretora da OAB. Gostaria muito de agradecer a parceria da CMA e parabenizar na organização desse evento, agradecer a disponibilidade da professora Alice Bianchini de estar conosco nesta noite, né, dizer em primeiro momento que a Escola Superior da Advocacia está à disposição de todas e de todos que tenham interesse em realização de eventos para melhorar e cada vez mais tornar acessível o conhecimento que venha impactar o desenvolvimento das ações da advocacia paraense. E é nessa esteira que eu gostaria só de inserir um ponto de reflexão, né? Eu sou professora da Universidade Federal do Pará, desenvolvo pesquisas em Direito e Gênero há pelo menos 10 anos, e acredito que aprendi uma coisinha nesse período. A coisinha é que a academia ela reflete muito, né, sobre essas questões. A gente tem muitas historiadoras de gênero que contam como é que essa história aconteceu, mas o fazer prático ele acontece no nosso dia a dia da atividade, das diversas atividades pessoais, relacionais e profissionais. E aí todas as colocações das colegas que fizeram antes de mim, elas são extremamente importantes para a gente pensar também qual é o nosso lugar nessa história, né? O que é que nós estamos fazendo? Onde é que nós estamos? Qual é a luta que nós estamos travando? De que forma nós estamos multiplicando esses conhecimentos?
Daí a importância desse curso, porque a gente também precisa se enxergar como alguém que tem direito de estar nesse lugar e de reivindicar esses espaços que atendam às nossas necessidades. Né? Eu, por que estou aqui virtual? Porque tenho 2 filhos, um doente. Então, essa é uma questão que, por mais que não seja só minha, também é da paternagem, né? Que divide comigo essa obrigação, mas tem momentos que a gente precisa estar junto, mas não deixamos de fazer em todos os momentos que podemos essa nossa militância, e é ser militante mesmo, porque a advogada militante, ela enfrenta discriminação quando ela é muito nova, que ela entra na sala de audiência e ficam pensando que é estagiária, né? Ou quando ela é muito bonita para os padrões sociais, porque ela sofre assédio, ou quando ela é extremamente empoderada e fala alto, e impõe seus argumentos, aí ela é chamada de grossa, né? Então, em todos esses momentos, a gente vai sofrendo alguma forma de tentativa de silenciamento. E a gente precisa se entender enquanto parte necessária desses processos, e é aí que eu gostaria só de finalizar dividindo uma experiência que está acontecendo no Brasil, com profissionais do direito de todo o país, né? Não só da academia, mas também da advocacia. Nós estamos participando, eu e a professora Luana Tomás, representando a UFPA, de um grande projeto nacional sobre reescrita feministas. Nós estamos reescrevendo sentenças prolatadas por juízes homens em assuntos relativos a mulheres partes de processos. E, pasme, é terrível, terrível o que a gente enxerga de escrita desqualificadora, de utilização de adjetivos ruins, da forma de colocação da linguagem para retirada de direitos, da interpretação legislativa inadequada. Então, é nesse sentido que eu também gostaria de contribuir, dizendo que a gente precisa, quando constrói as nossas peças e os nossos pareceres, fazer uma interpretação feminista. E é isso que estamos fazendo enquanto processo de resistência na construção desse mundo de igualdade, em que a gente não precisa mais justificar que nós temos tanto conhecimento, tanta competência, tanta capacidade e tanta possibilidade quanto qualquer outra pessoa, sem querer tirar de ninguém do seu lugar, né? Basta apenas que a gente tenha a mesma possibilidade. Então, é essa a minha contribuição. Agradeço a participação de todas e de todos e, como sempre, coloco a ESA e a Comissão de Educação Jurídica, porque também presido a comissão, à disposição para qualquer necessidade das colegas e dos colegas. Obrigada, boa noite. Obrigada, professora Andresa. Mais alguém aqui do plenário quer falar? Falar. Ok, sua palavra, professora. Porque senão daqui a pouco são tantas coisas, né? Peguei tantas coisas que eu pesquei aqui da Natasha, da Cecília, agora da professora. E o que eu queria comentar, então, a Natasha, por exemplo, fala da teoria feminista do direito, né? E é muito importante isso, porque a partir do momento que a gente começa a colocar a versão, a percepção, as idiosincrasias, as vivências das mulheres nos textos e também nas discussões, como, por exemplo, a professora acabou de falar, que está sendo feito reescritas de decisões judiciais, esse é um projeto lindo, maravilhoso, realmente, logo, logo, a gente vai ter a finalização desse projeto, mas é muito bonito. Porque a gente pode observar, por exemplo, eu vou trazer 2 exemplos muito fáceis da gente perceber isso. Quando a gente olha nas narrativas de feminicídio, e a gente observa, por exemplo, o que se coloca na sociedade como tendo sido o motivo da morte da mulher, a gente encontra com uma frequência muito grande, desde notícias que a gente escuta na televisão, que a gente lê nos jornais, e está dentro dos processos judiciais também, nos inquéritos policiais, nas denúncias, nas sentenças, que o sujeito, vê se vocês já ouviram isso, matou porque ele não se conformou com o fim do relacionamento. Já ouviram isso? Direto, né? Matou porque ele não se conformou com o fim do relacionamento. Aí a gente vai encontrar uma outra narrativa também. Ele matou por ciúmes. Também outra narrativa que a gente encontra com bastante frequência. Quando a gente faz uma análise com perspectiva de gênero, e a gente vai encontrar, então, essa sociedade que tem, sim, um ranço patriarcal, que tem, sim, um ranço machista ainda, infelizmente a gente precisa falar isso, não estamos falando mal dos homens, estamos falando de uma análise sociológica da sociedade, e a gente vai encontrar, então, que o fenômeno está totalmente equivocado.
não é verdade que ele matou porque não se conformou com o fim do relacionamento, porque ninguém é capaz de tirar a vida de outra pessoa porque não se conformou com alguma coisa. O inconformismo não gera uma ação deliberada de tirar a vida de outra pessoa. Está errado isso. Quer dizer, na verdade, nós estamos o quê? Romantizando a situação. Dá até pena, né? Poxa vida, não se conformou com o fim do relacionamento, deve ter sofrido tanto, imagina o quanto que sofreu essa pessoa. Não, na verdade, o fenômeno, quando a gente olha pela análise sociológica e faz uma sociologia feminista, porque não é só no direito que a gente fala do feminismo, não, é na sociologia, na antropologia, na psicologia, é no direito, é na medicina. Então, em todas as áreas, você tem que ter essa perspectiva de gênero. E quando a sociologia faz uma perspectiva de gênero a partir desse fenômeno, mostra que, na verdade, o que aconteceu, o que fez com que aquela vida fosse ceifada, foi não se conformou com a autonomia da mulher. Esse é o fenômeno social que a gente tem que falar. Então, é esse não conformismo com a autonomia da mulher. Então, a mulher, como naquela relação que eu falava antes, né? Este exerce essas funções, tem mais poder. Essa exerce outras funções, tem menos poder. Então, ela, mulher, não poderia tomar uma iniciativa de terminar o relacionamento, de encerrar o relacionamento. Essa iniciativa ela não poderia ter, porque ela não tem este poder, ela não tem, não é dada, ela é quem deveria ser o passivo e não quem deveria ser o ativo. Então, ela está transbordando em cima daquilo que era a expectativa do papel dela. E ela, então, descumpre uma expectativa de papel. E quando a gente vai para aquela segunda situação que mostra, né, matou por ciúmes. Gente, ciúme faz com que a gente não goste de alguma coisa, né? Se proteja alguma coisa, mas ninguém vai matar alguém por ciúmes. Então, aí vai para a psicologia, e a psicologia feminista vai trazer exatamente essa informação. O que gerou a morte dessa mulher não foi um contexto de ciúmes, foi um contexto de sentimento de posse. E o sentimento de posse tem a ver com particular, enquanto o outro, que é a não aceitação da autonomia da mulher, tem a ver com uma questão social. Na sociedade, se entende que a mulher deve obedecer, deve ser subjugada, né? Deve estar na posição passiva, nunca na situação ativa. É a sociedade que tem essa ideia. Isso tem a ver com a estrutura do patriarcado, porque o patriarcado, o poder está no homem, não na mulher. E quando ela exerce esse poder de terminar o relacionamento, ela está subvertendo. Então, tem a ver com esse fenômeno sociológico. Agora, quando a gente fala dos ciúmes, na verdade, a gente fala do sentimento de posse, né? Esse é o sentimento psicológico, que agora é uma relação da mulher e o homem, em que ele se sente proprietário daquela mulher. Claro que tem a ver com o patriarcado, mas é uma relação agora mais de individual, um com um. E o sentimento, então, esse sentimento de posse está matando as mulheres. E quando a gente vai olhar os processos judiciais, a gente vai olhando, né, passando folha por folha, os processos de feminicídio ou de tentativa de feminicídio, nós temos pesquisas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, no Paraná, em vários lugares que pegaram os processos de feminicídio ou tentativa de feminicídio para tentar entender o que gerou a morte daquelas mulheres. E aparece exatamente isso. Em primeiro lugar, que é o sentimento, que é a não aceitação da autonomia da mulher, e em segundo lugar, o sentimento de posse. Então, nós estamos morrendo exatamente porque nós estamos fazendo aquilo que nós, mesmo da sociedade, dizemos para as mulheres fazerem. Está sofrendo violência? Denuncie, interrompa o relacionamento, saia do relacionamento. E elas estão fazendo isso e estão pagando, né, pela sua própria vida para exercer um direito, que é um direito de todas nós, de dizer queremos ou não queremos nos relacionar com essa pessoa, que é o direito do homem também de dizer quero ou não quero me relacionar com esta mulher. E esse é um exercício, então, de direito que está sendo retirado de nós mulheres. Por isso que a teoria feminista do direito tem uma contribuição muito importante, mas não só na questão penal, né? Em outras questões também, mas eu trouxe essa para a gente poder trabalhar. Quando eu vejo na fala da Cecília, também maravilhosa, tanto da Natasha, da Cecília, todos que se manifestaram, eu trago também uma informação aqui que eu acho que é importante, principalmente quando a gente fala da mulher na política, e a gente vê agora mudou um pouquinho, mas até muito pouco tempo a gente tinha um perfil dessa mulher que está na política, e a gente precisa compreender isso. Por quê? Porque não é a mulher que escolhe estar na política, ela pode até querer e pleitear, mas nós temos um sistema em que os partidos políticos, normalmente é o presidente do partido político, que vai, dentre aquelas pessoas que se pré-candidataram, escolher esta vem, esta não vem.
E essa escolha para trazer para dentro de quem vai poder participar da política é uma escolha, muitas vezes, e aí tem pesquisas que vão dizer isso, não sou eu que estou dizendo, não, é uma escolha que faz com que o partido político já escolha alguém muito parecido com o próprio partido político, que vai defender aquilo que o partido político já defendia, não alguém que vai defender uma pauta completamente diferente. Então, por isso que muitas vezes a gente vê, poxa, mas essa mulher na política não me representa, né? E a gente tem muitas mulheres que não representam a nossa pauta, exatamente por conta disso. Nós ainda temos um sistema que é muito concentrado nas mãos do presidente, né, o presidente, que depois, além de escolher quem que vai se candidatar, ainda consegue escolher quem é que ele vai querer que seja eleita, porque agora tem, ainda que tenham 30% das verbas do fundo, né, dos fundos, na verdade, políticos que a gente encontra, os dois fundos, o que acontece é que você pode, como presidente, dizer, esses 30% eu vou colocar somente para a candidatura desta mulher, e não vou dar 0% para as outras. Então, ele também consegue escolher quem é que ele quer que seja eleita. Então, percebam que, enquanto a gente não mudar as estruturas do partido político e nós não tivermos representatividade também dentro dos partidos políticos, e a gente vai encontrar hoje, só para a gente ter uma ideia, o Partido da Mulher, né, o Partido da Mulher, chamado Partido da Mulher, era presidido por um homem. É só para a gente ter uma ideia do que é a brincadeira que se faz em relação a isso. Então, a gente precisa também representatividade dentro dos partidos políticos para a gente compreender tudo isso, né? E da fala da nossa diretora da ESA, eu destacaria também, né, exatamente essa questão desse direito de estar neste lugar. É isso que a gente quer, o direito de estar neste lugar. A gente tem esse direito e gostaríamos de exercer esse direito sem aquele monte de obstáculo que aparecem na nossa frente, né? E a gente precisa conhecer esses obstáculos, porque se a gente não conhece, eu me lembro, e lembrei agora na fala também da nossa diretora da ESA, quando a gente criou junto, eu estava junto, né, no Instituto Luiz Flávio Gomes, quando a gente cria, então, os cursos de especialização televirtuais, e tivemos, né, o nosso presidente, que foi aluno, e tantas outras pessoas que foram alunos, eu não sabia, mas olha que coisa interessante, a quantidade de mulheres que conseguiram fazer os cursos de especialização, que estavam grávidas, ou tinham tido um neném pequeno, ou não podiam sair de casa porque o curso era à noite, e como é que você, mulher, vai fazer a locomoção? Tem todo o problema de locomoção também das mulheres, sair à noite, voltar para casa, como é que faz? E a quantidade, então, de mulheres que puderam fazer um curso de especialização a partir dessa oportunidade de cursos televirtuais. Então, uma coisa que a gente nem pensa. Exatamente por quê? Porque a gente não está escutando as mulheres. Quando eu falava daquele formulário que a gente fez na Comissão da Mulher Advogada, que a gente deixou aquele campo aberto, puxa vida, quanta coisa que a gente pode escutar, quanta coisa que a gente pode conhecer, porque a gente precisa, sim, que as mulheres possam se expressar, né? Tenham essa liberdade de se expressar, oportunidade e serem ouvidas. Então, essa questão da escuta ativa também é muito importante. A gente precisa saber qual é o horário melhor para ter cursos. O curso virtual contempla muitas mulheres, né? O tempo de duração do curso. Então, muitas coisas que a gente poderia estar pensando para tirar os obstáculos dessas mulheres. Obrigada, professora Alice. Podemos encerrar, então? Mais alguém quer fazer alguma consideração? Já são 9h da noite. Estamos aqui há 2 horas lhe ouvindo, falando, e passou muito rápido. Então, tamanha a qualidade da sua fala, dos debates aqui proporcionados. Quero chamar nossa presidente da CMA para a gente lhe entregar o certificado de participação. Tira uma foto, Bruna, por favor, para a gente botar aqui no meio. Vamos, então, encerrar essa nossa primeira aula desse curso de formação política, e quinta-feira nos encontramos, não é, doutora Gabriele, com a nossa segunda aula. Muito obrigada a quem esteve conosco de forma virtual, muito obrigada a quem esteve conosco de forma presencial. Não é porque o curso começou hoje que não podemos chamar mais colegas, advogadas, advogados, mulheres, homens, para nos acompanharem
nas próximas aulas. É o nosso trabalho de união, de fortalecimento e sempre chamando mais pessoas em prol dessa linda causa. Muito obrigada e boa noite.